de bolso, sim, pra te fazer rir. É piadas de bolso, onde o bom humor vai fluir. É piadas de bolso, não tem como resistir. Aperte o play agora e deixa a comédia invadir. Um bom homem e um mau morreram e foram direto para o céu. São Pedro já os esperava, e com ele havia um barril de mel e um barril de merda. São Pedro então mandou que o homem bom entrasse no barril de merda e o mau no de mel. Ele sai para dar uma volta por aí e os deixa os dois homens a sós, cada um no seu barril. Enquanto ele estava fora, o homem mau falou pro bom: Viu só? Por que adiantou ser bom a vida toda? Agora está aí na merda. E eu tô no mel, aqui no bem bom. O homem bom não falou nada e ficou dentro do seu barril de merda. São Pedro voltou e mandou que os dois saíssem dos seus respectivos barris e logo em seguida falou: Agora, um lamba o outro. Um amigo diz para o outro: no último censo realizado pelo IBGE, descobriram que a média de altura de um brasileiro é de 1,71 e somente 1 a cada 10 mil brasileiros mede acima de 1,90 metros. O outro amigo então fala: e é justamente este maldito que senta na minha frente toda vez que eu vou no cinema. Um cidadão era conhecido na sua cidade pelo seu sobrenome, que era Barbeiro. Um dia, Barbeiro sentiu vontade de visitar sua mãe, que morava numa outra cidade, muito longe dele. Ele então sai com seu carro e pega a estrada para visitá-la. Mas no caminho, Barbeiro bateu o carro umas 10 vezes e, por milagre, o carro ainda estava rodando. Toda vez que ele batia o carro em alguém, esse alguém gritava: Barbeiro! Ele não perdia tempo e respondia: Opa, tudo bem com você? Depois de algumas horas, ele finalmente chegou na casa da sua mãe. Conversa vai, conversa vem, e ele acabou comentando: Sabe, mãe, no caminho para cá, todo mundo me conhecia. Não acredito. Esta cidade é muito grande, meu filho. Mas é verdade, mãe. Vamos dar uma volta de carro que a senhora vai ver. E levou a mãe para dar uma volta no seu carro. E não demorou muito quando fez uma cagada no trânsito e já gritaram: Barbeiro! Viu, mãe? Enquanto ele falava com a mãe, fez mais uma cagada no trânsito e já gritaram: Seu filho de uma quenga! Mãe, eles conhecem a senhora também. Um sujeito estava muito deprimido e decidiu ficar em casa por alguns dias. Passaram-se 5 dias e um colega foi convidá-lo para ir numa festa, mas o sujeito, ainda cismado, disse que não ia, pois tinha medo de sair, porque tudo o que acontecia de ruim era com ele. Mas depois de muita insistência, o sujeito aceita o convite do amigo e resolve ir. Chegando na festa, acontece uma briga logo na entrada e o sujeito é atingido por uma garrafada. Indignado, ele volta para casa e fala para o amigo: Eu não te falei que eu estava com azar? Voltando para casa, passam por uma rua e notam um aglomerado de gente que fazia um leilão próximo à igreja. Ele olha para o povo e em seguida fala para o amigo: Já que eu estou com tanto azar e raiva, vou pegar essa pedra e jogar no meio daquele povo lá. E assim ele fez. Algum tempo depois de ter chegado em casa, alguém bate em sua porta desesperado e diz: Aconteceu uma coisa muito ruim. Sua mãe está no hospital. Ela levou uma pedrada quando participava de um leilão perto da igreja. Batman e Robin foram a uma festa na Liga da Justiça e o morcegão saiu completamente bêbado e trocando as pernas. Ele então diz: Robin, dirija o Batmóvel que eu tô de fogo. Robin então entrou todo emocionado no carro, pois iria dirigi-lo pela primeira vez. Segurou o câmbio com firmeza e saiu.
Engatou a segunda, terceira, acelerou, colocou a quarta, quinta e se mandou. Na primeira curva, ele reduziu a marcha, passou para a quarta, viu um caminhão, reduziu de novo e ultrapassou. Passou novamente para a quarta, quinta e assim foi até a Batcaverna. Robin estacionou, desligou o Batmóvel, virou-se para Batman e perguntou: "E aí, Batman, dirigi bem?" "Muito bem. Agora dá uma sentadinha." "Que isso, Batman? A bebida subiu na sua cabeça?" "Deixa de frescura, Robin. Você sabe muito bem que o Batmóvel tem câmbio automático." Uma cidadezinha do interior do Brasil tinha por costume realizar um torneio muito estranho, que era o lançamento de sabugo com peido. Os principais peidorreiros da cidade, então, ficaram na final do campeonato, sendo apenas 3 deles ficaram classificados. No dia da decisão, o primeiro tomou uma boa dose de cachaça e colocou o sabugo no fiofó e já soltou um peido que fez o sabugo voar por uns 100 metros. E foi então a vez do segundo, que bebeu uma jarra de cerveja enorme e colocou o sabugo no fiofó. Ele deu um peido que fez com que o sabugo voasse por uns 200 metros, deixando a plateia impressionada com a força do peido. Chegou o terceiro peidorreiro e, vendo que seria quase impossível derrotar os outros 2, tomou 2 copos de caldo de cana duplo e em seguida colocou o sabugo no fiofó e deu um peido tão forte, mas tão forte, que fez o sabugo sumir na linha do horizonte. Todos ficaram admirados com o poder do peido do candidato e, como não foi possível contar distância em que o sabugo foi arremessado, deram o prêmio para ele. No dia seguinte do torneio, o sujeito campeão foi até uma banca próxima para comprar um jornal para ver se tinha algo sobre o torneio. E leu nas manchetes: "Sujeito no Japão morre com uma sabugada na testa." Ei, você? Se você ainda tá rindo da última piada, pare! Eu preciso da sua atenção por 4 segundos. Aqui no Piadas de Bolso, a gente te dá humor rápido e você nos dá o engajamento rápido. É justo, né? Deixe seu like. Pense no gostei como a gorjeta do nosso garçom digital. Clica aí. Se não der like, o YouTube acha que você virou sério e vai te mandar um vídeo de palestra motivacional chata. Ninguém quer isso. Inscreva-se em nosso canal. Clica no inscrever-se e ativa o sininho. É grátis, é a sua garantia de que você vai receber a próxima piada antes do seu tio no grupo da família. Agora, o mais importante, comente. Para onde o nosso humor está viajando? Comenta aqui embaixo a sua cidade. Quero saber se a piada quebrou o gelo em Gramado ou se está fazendo calor em Cuiabá. Seja legal, tá? Deixa o like, inscreva-se e comenta a sua cidade. Se você fizer isso, eu prometo que a próxima piada será ligeiramente menos ruim. Valeu, pessoal! E agora, volta a rir! Vocês sabem qual é o diminutivo da palavra sobrevivência? É salário mínimo. 2 malandros estavam passando em frente de um boteco e um disse pro outro: "E aí, vamos tomar alguma coisa?" O outro logo respondeu: "De quem?" Um menininho pergunta para o seu pai qual era a diferença entre teoria e prática. O pai então responde: "Meu filho, para você entender bem isso, vai até sua irmã e pergunta se ela iria para a cama com um homem por $100.000. O menino vai no quarto da irmã e faz a pergunta para ela. Ela pensa e logo em seguida respondeu que sim. O menino volta para o pai e diz: "Pai, ela disse que sim." O pai então fala novamente para o garoto: "Agora vai até a sua mãe e faz a mesma pergunta." O menino obedece o seu pai e vai até a sua mãe fazendo a mesma pergunta para ela, que sem pensar muito também respondeu que sim. O menino corre para o seu pai e diz: "A mamãe também disse que sim." Agora ficou mais fácil explicar, meu filho. Na teoria, nós temos $200.000, mas na prática, temos 2 quengas aqui em casa.
Um sujeito era muito pobre e vivia sentado na calçada de um restaurante, lá em Cuba. Ele era tão pobre que não tinha dinheiro nem para comer, mas percebeu que todos os dias entrava no restaurante uns homens barbudos que comiam até se satisfazer, sem pagar a conta. Quando o garçom vinha com a conta, eles diziam: "Somos agentes do Fidel", e não pagavam nada. O homem pobre pensou: "Se eles podem, por que eu não?" Ele então entrou no restaurante e comeu, até que o garçom veio e trouxe a conta para ele. Ele, ainda limpando a boca, disse: "Sou o agente do Fidel." O garçom olha para o sujeito e diz: "Mas cadê a sua barba então?" O sujeito abriu o zíper da calça e disse: "É que eu sou agente secreto." Alguém aí sabe das respostas das minhas dúvidas? Se Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, quem se parece mais com ele? Tom Cruise ou Tiririca? Se Deus está em todo lugar, por que as pessoas olham para cima para falar com ele? Por que os Flintstones comemoravam o Natal se eles viviam numa época antes de Cristo? Por que os filmes de batalha espaciais têm explosões tão barulhentas se o som não se propaga no vácuo? Por que as mulheres abrem a boca quando estão passando algum creme no rosto? Como é que a gente sabe que a carne de Chester é de Chester se nunca ninguém viu um Chester? Se o vinho é líquido, como pode ser seco? Como se escreve zero em algarismos romanos? Por que as luas dos outros planetas têm nome, mas a nossa é chamada só de lua? Por que quando a gente liga para um número errado, nunca está ocupado? Por que as pessoas apertam o controle remoto com mais força quando a pilha está fraca? Quando inventaram um relógio, como sabiam que horas eram para poder acertá-lo? Se a ciência consegue desvendar até os mistérios do DNA, por que ninguém descobriu ainda a fórmula da Coca-Cola? Se as pessoas gostam tanto de ler jornal no banheiro, por que as emissoras não investem em sanitários? Por que quando você para no sinal vermelho, tem sempre alguém no carro do lado com o dedo cutucando o nariz? Se depois do banho estamos limpos, por que lavamos a toalha? Por que tem gente que acorda os outros para perguntar se estavam dormindo? Por que abaixamos o volume do rádio no carro quando procuramos pelo número de uma casa? Um sujeito foi no médico apavorado para que o mesmo lhe receitasse um remédio contra as lombrigas. No seu estômago, 2 lombrigas conversavam. "Mãe, eu vou dar uma volta por aí, tá?" "Não vai muito longe, lombriguinha." E assim, lá vai a pequena lombriga dar a sua volta pelo corpo do sujeito. Ela chega no esôfago do sujeito e escuta a conversa dele com o médico, e vai correndo até a sua mãe e diz: "Mamãe, o homem vai tomar remédio contra lombrigas e vai matar todas nós aqui dentro." A mãe apavorada grita: "Filha, arruma as malas que ainda dá tempo de pegarmos o cocô das 4. Dona Judite fazia bolo para fora e era aniversário de seu filho mais novo. Já era domingo e ela havia se esquecido de comprar aqueles confeitinhos de bolinhas prateadas para fazer e colocar no bolo dele. Como seu marido era caçador, ela colocou uns chumbinhos no lugar e pensou em avisar os convidados que não era para comer os enfeites, pois era chumbo de espingarda. Ela se empolgou tanto na festa que se esqueceu de avisar a galera. No outro dia de manhã, ela liga para sua comadre para fofocar e Juquinha atende o telefone. "Sua mãe tá aí, Juquinha?" "Não tá não, dona Judite. Ela foi pro hospital." Judite se lembrou nos chumbinhos e pensou que havia matado a comadre. Para disfarçar sua culpa, ela perguntou: "Mas o que ela foi fazer no hospital?" Juquinha então responde: "É que hoje ela soltou um peido e matou nosso gato." Um professor de química queria ensinar aos seus alunos do 1º grau os males causados pelas bebidas alcoólicas em nosso organismo. Ele então elaborou uma experiência que envolvia um copo com água, outro com uísque e 2 vermes. Agora, alunos, muita atenção.
observem os vermes. Ele então colocou um deles dentro da água, e a criatura nadou agilmente no copo, como se estivesse feliz e brincando. Depois, o professor colocou o outro verme no segundo copo com uísque. O bicho se contorceu todo, desesperado, como se estivesse louco para sair do líquido, e depois afundou, como uma pedra, absolutamente morto. Satisfeito com os resultados, o professor perguntou aos alunos: "E então, alunos, que lição podemos aprender com esta experiência?" Joãozinho levantou a mão, pedindo para falar, e respondeu: "Quem bebe uísque não tem verme." Dois amigos estavam sentados numa mesa no boteco. Um bastante disposto e o outro muito cansado. O cara estava tão cansado que cochilava na mesa, quando o outro, muito animado, grita: "Vamos num bordel hoje!" O outro, meio desacordado, responde: "Tá certo", e volta a cochilar. Vendo que o amigo estava muito cansado, resolve ir embora para casa e levar o amigo com ele. Chegando em casa, vê uma senhora abrir o portão e quando o dorminhoco se levanta, diz: "Nossa, que quenga veia do cão!" O outro ficou puto e diz: "Ô cara, essa é minha mãe." O outro responde: "Opa, foi mal, desculpe, mas só vou com ela por consideração. Mas que é feia pra cacete, é."